Chegou a hora de nós falarmos sobre saúde mental. Você que está se recuperando de algum trauma ou que conhece alguém, já ouviu falar de uma avaliação neuropsicológica? É estimulação estimulação e reabilitação cognitiva. Olha, esse é o tema do Visão Geral que nós vamos falar agora. São atividades denominadas de neuroatividades que têm como objetivo propiciar uma melhora no desempenho funcional e, claro, cognitivo de paciente, além de estimular a autonomia e a socialização, promovendo assim uma melhora na qualidade de vida. Para falar sobre esse assunto, 3 psicólogos aqui no programa, para que não haja dúvidas sobre esse assunto. Convidamos aqui a Andréa Queires, a Maria Emília Tais e também a Michele Mai Pereira. Eu falei Ferreira antes, desculpa, tá, Michele? E também eu falei Taif, né? Tais. Obrigado pela presença de vocês aqui. Primeiro, me explica o que é a avaliação neuropsicológica. Quase que eu falei de novo parapsicológica. O que está acontecendo comigo? Eu preciso passar por essa avaliação, será? Não. É que, na verdade, o que acontece é um acúmulo de informações nessa hora do dia, né? E as pessoas, assim, realmente elas vão, às vezes, fazendo algumas trocas. E você percebeu que eu não consegui gravar o neuropsicológico, né? Não teve jeito. Eu tô com um parapsicológico na cabeça e não fica. Mas explica pra gente, não sei qual das 3 que pode explicar, o que significa essa avaliação. Isso. A avaliação neuropsicológica, na verdade, ela é destinada, assim, a pessoas que têm uma queixa com relação à memória, atenção, alguma queixa no seu desempenho cognitivo, como a gente fala, no seu dia a dia. Então, eu posso estar desatento, eu posso começar a cometer alguns erros no meu trabalho. Uma pessoa idosa, por exemplo, que começa a estar repetitiva e a família vem percebendo que ela não está mais como ela estava antes. Ou uma criança que começa a ter dificuldade na escola, um déficit de atenção. E aí essa avaliação ela é feita, então, para realmente quantificar e avaliar se a pessoa tem uma dificuldade ou não. E aí, com base nisso, a gente pode fazer um perfil dessa pessoa neuropsicológico, que é diferente de uma avaliação só psicológica, porque a gente não está vendo só essa questão emocional, mas sim essa questão dessas funções. E aí poder propor atividades. Você falou nesse caso de crianças, falou de adultos também. Ela é indicada, existe uma especificação para quem é realmente indicado ou não existe? Pode ser tanto criança quanto adulto essa avaliação? Na realidade não existe. A avaliação é indicada para quem apresenta qualquer tipo de alteração, às vezes comportamental, emocional. Então, nesse sentido que a avaliação é eficaz. Eu até estou acompanhando e deixa eu pegar aqui, que nós, na hora que colocamos que vocês estariam conosco aqui no programa, eu recebi uma série de perguntas, até mandar um abraço para a Beatriz Basso Vitória, que está nos assistindo e disse que muito me interessa, chegou a me corrigir aqui, ó. Nada, é neuropsicologia, tá bom, viu, Beatriz? Tô tentando falar neuropsicologia. Eu falei na abertura do programa sobre jogos cognitivos, computadores, jogos virtuais, atividades confeccionadas pela equipe com foco na prevenção e preservação das funções cognitivas. O que é essa função cognitiva? Exatamente. Quando a pessoa chega com qualquer tipo de alteração cognitiva, que a gente diz memória, raciocínio, compreensão, linguagem, a gente pode propor, sim, estimular ou reabilitar essa pessoa. Né? Sempre é importante que a gente trabalhou com a prevenção, quer dizer, não tem alteração ainda e a gente faz a prevenção para manutenção e prevenção dessas dificuldades, possíveis dificuldades, e também a reabilitação para quando tem uma alteração, a gente poder sim possibilitar uma melhora desse paciente. E quando a gente diz uma melhora, é uma melhora funcional, quer dizer, no dia a dia desse paciente, né? Para melhorar, obviamente, a qualidade de vida dele. E, como tu me perguntaste, o que a gente utiliza hoje? Jogos cognitivos, adequados, obviamente, para a idade da pessoa. Quando é um adulto, não, a gente sempre tem esse cuidado de adequar. A gente usa também o computador através de algumas atividades. A gente confecciona atividades, por exemplo, um mapa que a gente faz da ilha para trabalhar várias funções ali naquele mapa. Mas aí, por exemplo, nessa situação envolvendo esses jogos cognitivos, são indicados mais para crianças? Não. A gente usa adequado para adulto também. Até pegando especificamente já que eu toquei no assunto da criança, hoje em dia virou moda se falar, por exemplo, que a criança tem déficit de atenção. Como é que eu vou descobrir se a criança realmente tem déficit de atenção ou ela é hiperativa? É através desse tipo de avaliação? Ela pode ter um déficit de atenção e também a hiperatividade. O déficit de atenção, o transtorno do déficit de atenção, ele tem alguns tipos que pode vir acompanhado ou não da hiperatividade. Pode ser feita a avaliação neuropsicológica, em conjunto também com uma avaliação daí neurológica, precisamos de uma avaliação médica para confirmar esse diagnóstico.
E aí, dentro da psicologia, propor, então, alguns exercícios, propor um acompanhamento de reabilitação, sempre lembrando que a criança, como ela está em desenvolvimento, é importante que ela seja estimulada a fazer esse treino da atenção. Então, ela tem que manter o foco atencional. Então, é possível fazer isso. Eu, pai, que cuidado que eu devo ter? Como descobrir se realmente meu filho precisa passar por isso? Quais são existe algum indicativo? A Andréa que não falou ainda, existe algum indicativo para isso? Então, se você vai observar se ela realmente é muito hiperativa dentro de um ambiente. Logicamente que não é toda criança que se movimenta muito, que ela pode ser diagnosticada como hiperativa. Às vezes ela é uma criança mais ativa, mais alegre, e o que acontece é a banalização realmente do diagnóstico de hiperatividade. Então, por isso que se tem que passar por exames com um neurologista e também exames ou uma avaliação neuropsicológica para saber se realmente aquela criança ela tem ela tem um TDAH ou ela é só uma criança um pouco mais ativa e que às vezes ela despende um pouco mais a atenção dos pais, dos professores, mas ela está dentro de um desenvolvimento normal, esperado para a idade. Tem a ver toda essa questão com transtorno bipolar? O Luciano Hallstein pergunta. Isso. O transtorno bipolar, na verdade, é um transtorno, psiquiátrico, e que, na verdade, a pessoa pode ter também uma dificuldade de atenção, de concentração, e ela oscila muito essa questão do humor. Mas é descoberto nessa avaliação neurológica? Não, daí seria mais uma avaliação psiquiátrica mesmo, que vai estar detectando. Que é uma questão mais de humor, de transtorno de humor, que o psiquiatra que está mais habilitado a fazer. A psicologia não indica em hipótese nenhuma a tomar medicação. Ou... Não, nós estamos habilitados a isso. Não, e nem habilitados, mas também nem indicam, né? A gente trabalha numa interdisciplinaridade junto com médicos. Então, tem casos que realmente é necessário, um transtorno bipolar é necessário tomar o lítio. No TDAH, às vezes é necessário, se realmente é diagnosticado, tem que tomar a Ritalina. Se tem um transtorno de ansiedade generalizada, às vezes é indicado realmente fazer um acompanhamento com o Rivotril. Mas é claro que junto com a psicologia, nós não medicamos, mas a gente trabalha em consonância com o médico. Então, não é que a gente acha que não deva tomar. Não, isso aí faz parte do trabalho do médico, do psiquiatra, do neurologista, e dependendo das condições daquele paciente, talvez ele deva tomar sim. E só que o nosso trabalho a gente pode trabalhar junto com os médicos para estar realmente vendo outros aspectos, que também estão influenciando a vida daquele paciente. Em suma, as pessoas elas têm que ter medo de fazer esse tipo de avaliação? Tem que ter receio de fazer? Assusta? Não, elas gostam. As pessoas, de uma maneira geral, elas gostam. E elas são assim, normalmente, elas quando são indicadas, elas até dizem, nossa, é uma coisa tão prazerosa de ser feita. Porque ela promove o autoconhecimento. Então, por exemplo, se eu estou com uma dificuldade no meu dia a dia, de repente eu vou lá fazer a avaliação, eu vou identificar aquilo que está acontecendo comigo. E aí eu posso, sabendo disso, trabalhar e me policiar e manter o meu autocontrole e poder até trabalhar em cima das minhas dificuldades. Mas sempre com uma pessoa, um especialista, porque eu acho que cada área da psicologia tem um especialista. Não adianta querer fazer essa avaliação com alguém que não seja especializado, né? Inclusive o nosso Conselho Regional de Psicologia, ele dá inclusive o certificado de especialista nessa área de avaliação neuropsicológica. Eu nem sei, na verdade, no direito, a gente não pode aqui dar o telefone de contato dos advogados. Eu não sei se no Conselho de Psicologia isso impede também. Se caso alguém queira fazer uma avaliação como essa, a gente pode fornecer o contato de vocês? Ou se tem uma clínica? O contato da clínica, que é Neuroativa. Se quiser passar, por favor. Sim, 4009-3132-48, né? O código, e 48 também, 4009-3334. Porque as pessoas vão ter muitas dúvidas, e tem dúvidas, porque não é uma coisa muito comum. A Liliane, que é de Biguaçu, ela perguntou como está atualmente o entendimento por parte dos psicólogos sobre a importância da aplicabilidade prática da neuropsicologia no âmbito da saúde pública, os NAFs, CAPs e estratégia de saúde da família. Ela pergunta isso pela importância na abrangência, ela que trabalha na área da saúde da Secretaria do município de Biguaçu. Infelizmente ainda ela não está,
né? Pelo menos pelo que eu conheço, pelo que eu sei, né? Eu acabei agora de fazer meu doutorado e circulei nos hospitais, enfim, fiz doutorado na área na Universidade Federal e infelizmente não tem, assim, realmente isso é uma área que tem muito a expandir e precisa ter um reconhecimento muito grande pela parte do nosso governo do estado, pela parte da prefeitura, até para que possa reconhecer e saber a grande importância que a neuropsicologia pode ter nessas equipes disciplinares. E imagina o resultado disso, né? Porque são pessoas exatamente que precisam passar por essa avaliação, que são pessoas que vêm de traumas, né? Exatamente o que vocês destacaram. Sim, é traumatismo craniano, as pessoas que precisam retornar ao trabalho, né? É a questão de pacientes neurológicos. Mulheres vítimas de violência deveriam passar por esse tipo de avaliação, até para reestruturação também ou não? Dá pra... aí é uma questão mais emocional, né? O que a gente está falando aqui é uma questão mais de déficit cognitivo mesmo proveniente de lesões. Então, quando tem uma lesão cerebral, quando tem mais nesse sentido. Olha, né? Tá aí, então, até que serve de alerta. A Lília complementa, muito importante mesmo para a saúde pública. Isso. Sim. Legal. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Queria ter mais tempo para a gente continuar falando, que eu acho que a questão da psicologia é a doença do século, né? A pessoa conseguir entender e se tratar, se auto-reconhecer que precisa, né? Porque não é necessário ter passado por um trauma. Eu acho que a questão funcional, até no dia a dia, a pessoa começa a perceber. Isso. Quero agradecer a André, que está aqui conosco, a Maria Emília e também a Michele. Muito obrigado a vocês três. Boa sorte, sucesso. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Legal, um tema muito legal que por mim eu ficaria horas aqui falando. Eu já acabei lendo alguns. Eu queria falar sobre toque. Tem muita gente que tem aqui o transtorno obsessivo compulsivo. Eu acho que eu tenho toque, eu fico assim o tempo todo. A gente vai para o rápido intervalo comercial, volto na sequência. Até já.